Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula 2. Nessa aula nós vamos aprender a fazer o cadastro dos horários. Feito o cadastro da empresa, vamos ao cadastro dos horários. É muito simples, tá? Aqui eu estou começando com um cadastro básico, tá? Nesse horário, a empresa trabalha das 7 às 17. Lembrando, só revisando o que nós vimos no módulo 0, nós não podemos, em hipótese alguma, ultrapassar 44 horas semanais. Então, a carga mais comum de trabalho em 44 horas semanais são trabalhar 9 horas de segunda a quinta e 8 horas na sexta, como nós estamos vendo nesse horário, ou então trabalhar na escala 12/36, onde o funcionário trabalha 11 horas num dia e folga no dia seguinte. Nesse horário aqui, nós estamos trabalhando 7 horas e 20 todo dia, e quando eu multiplico 7 e 20 vezes 6, vai dar 44 horas semanais. Vale a pena ressaltar que é necessário que o funcionário tenha sempre uma folga na semana. Nesse exemplo, ele está folgando no domingo, mas não necessariamente ele precisa folgar no domingo. Pode ser qualquer dia da semana. É necessário que se respeite pelo menos um domingo por mês para homens e 2 domingos por mês para mulheres. Nesse outro exemplo aqui é o horário mais comum, onde o funcionário trabalha 8 horas e 48 por dia, vezes 5 dias na semana, 44 semanais. Para se fazer um cadastro, basta eu clicar aqui em novo e dar um nome ao horário. Você pode colocar qualquer nome que você quiser, mas eu recomendo você colocar sempre das tantas horas, por exemplo, das 8h30, até 17h30. Porque depois vai ficar mais fácil, quando você for relacionar o funcionário ao horário, vai ficar muito mais fácil você localizar qual horário que você está buscando. Se você fizer a separação por setor, às vezes você tem 2, 3 setores que trabalham no mesmo horário e vai te dificultar. Na entrada 1, eu vou colocar a hora que o funcionário chega na empresa. Nesse exemplo, das 8h30 às 17h30, a entrada 1 ele chega às 8h30. Na saída 1 é o horário do almoço. É recomendado que o almoço seja no máximo 4 horas após a entrada do funcionário, nunca mais do que isso. Então, se o funcionário chegou, por exemplo, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, no mais tardar do meio-dia e meio, ele tem que estar almoçando. Vamos colocar aqui o almoço 12h30. O retorno do almoço sempre 1 hora depois da entrada. E o retorno para casa. Ah, Rafael, mas eu almoço em 2 horas, tem problema? Não, não tem problema. Você pode tirar 1h30, 2 horas, não importa. Desde que você respeite o intervalo mínimo de 1 hora. Ah, Rafael, mas o meu funcionário, ele trabalha com manutenção predial. Então, se estourar um cano meio-dia, ele não vai conseguir almoçar meio-dia e meio. Ele vai ter que resolver o problema para depois almoçar. Também não tem problema, porque o sistema ele faz essa compensação automaticamente. Mesmo que o funcionário vá almoçar meio-dia e meio, 1h30, 1 hora, 1h30, 2 horas, não tem problema, desde que ele respeite esse intervalo de 2 horas. E na saída 2 eu coloco a saída do funcionário. Tenho esse botão aqui, copiar de segunda até domingo, onde eu copio para a semana inteira, sendo que nesse exemplo, de 8 horas por dia, ele não vai trabalhar sábado e no domingo, para não ultrapassar 44 horas semanais. Vou botar aqui, por exemplo, de 8 a meio-dia no sábado, porque eu tenho que ter 44 horas semanais. Você lembra que eu mostrei para vocês no módulo 0 sobre o artigo 58 da CLT? Pois é, eu preciso respeitar esse artigo. Então tem que habilitar aqui, ó, artigo 58, com tolerância de extra e falta por batida. Quando eu fizer isso, ele já vai salvar, cliquei no botão salvar, e ele já vai salvar com a tolerância aqui de 5 minutos e modo compensado. Quais são os módulos? Eu tenho compensado, almoço livre, normal
e cálculo de hora extra. Eu recomendo que você utilize sempre o modo compensado, porque se, por exemplo, o funcionário não chegar às 8h30, chegar às 9 horas, teoricamente ele vai ser descontado em meia hora. Na prática, se ele sair às 18 horas, ou seja, chegou meia hora depois, sai meia hora depois, o sistema vai fazer essa compensação automaticamente. Se na sua empresa essa compensação não for possível, aí sim você pode colocar aqui o intervalo livre, onde você está dando flexibilidade somente na hora do almoço. Se eu escolher cálculo normal, não há flexibilidade alguma. Ele tem que respeitar aquele horário britanicamente. Caso ele quebre isso, vai gerar ou hora extra ou falta. Então, para evitar, como a hora extra é mais cara do que a hora falta, para evitar que o funcionário tenha meia hora de extra e meia hora de falta, eu recomendo utilizar o compensado. Fica mais confortável trabalhar dessa forma, tanto para o funcionário quanto para a empresa. Como nesse exemplo ele não vai trabalhar domingo, eu posso marcar o neutro no domingo e o sistema vai entender que toda vez que for eu neutro no domingo não vai haver expediente nesse dia, é folga. Vamos agora para o cálculo da hora extra. Eu clico aqui em principal e extra padrão. Então venho aqui nessas duas setinhas e vou amarrar aqui a hora extra de segunda a sábado, 50%. E domingo mais feriado, extra 100%. Lembrando que essa, como foi vista no módulo 0, essa é CLT padrão. Seu sindicato pode sofrer variações e se o seu sindicato disser, por exemplo, que é 60, você bota aqui 60. Vale o sindicato. A CLT ela só é um padronizador. É o sindicato quem realmente faz essa determinação. Uma vez configurada a hora extra, está pronto o nosso cadastro de horário. Posso sair da tela de extras e aqui é feito o horário. Existe ainda uma configuração para funcionários que trabalhem durante a noite, como por exemplo nesse horário das 19 às 7. Aqui o funcionário chega, vamos supor, hoje, dia 14, ele está chegando às 19 e ele só vai sair amanhã, no dia 15. Então, o sistema ficaria a entrada num dia e a saída no outro, o que é errado. A jornada de trabalho pertence ao dia que o funcionário entra na empresa. Então, se o funcionário entra no dia 14, ele tem que sair no dia 14, mesmo que no calendário seja dia 15, porque passou da meia-noite. A marcação tem que ficar sempre na mesma linha. Então, para o sistema entender que essa marcação vai ficar na mesma linha, eu vou colocar aqui a entrada às 19, a janta, por exemplo, 1 da manhã, o retorno às 2 da manhã e a ida para casa às 7. E nessa coluna de fechamento, eu vou colocar 10 horas da manhã. Então, estou dando uma margem das 7 até as 10. Vamos supor que esse funcionário que saiu às 7, ele tenha que aguardar a rendição. Então, se eu botar o fechamento 7 e ele sair 7:01, a marcação já vai para a linha seguinte. Então, recomendo sempre um intervalo de 2 ou 3 horas. Se ele tem que aguardar a rendição, até 10 horas o sistema ainda vai entender que é o mesmo dia. Copio de segunda até domingo e salvo. Eu estou habilitando, nesse caso aqui, o neutro todos os dias. Por quê? Porque existem 3 formas de escala. A escala automática, a escala cíclica e a escala mensal. Nesse caso, eu estou utilizando a escala automática. Toda vez que eu clico no neutro, o sistema entende que é folga. Então, se o funcionário ele folga no dia seguinte, já está habilitado aqui que é folga, e se ele trocar de escala, você não precisa se preocupar. Seu único foco aqui é se o funcionário faltar, a gente tem que lançar a falta manualmente. Quando eu trabalho dessa forma, eu tenho que vir aqui nas tolerâncias e marcar essa opção, neutro somente em dias sem batidas. Mas isso apenas quando eu trabalho em escala 12/36. Basicamente, essa é a parte do cadastro de horários. E aqui termina a aula 2.